bastante importante da parte de Deus. 2 Samuel, capítulo 9, glória a Jesus. Diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor do nome? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-se, pois, e viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então disse Ziba. Respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. E onde estás? Perguntou o rei. E ele respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Irmãos, essa palavra de Deus, ela é bastante importante na nossa vida. Como todas as palavras, ela é importante. A Bíblia diz de um moço chamado Davi, que abraçou da parte de Deus uma grande batalha. Ele, depois que ele enfrentou o filisteu chamado Golias, a Bíblia diz que quando ele derruba Golias, ele sepa o pescoço de Golias e vem com a sua cabeça. Ele tira toda a armadura de espada, tudo que é de Golias, ele tira, porque ele queria levar para Jerusalém, para mostrar não ao povo a sua grandeza, mas para mostrar para o povo o que Deus pode fazer no meio dos seus. A Bíblia diz que quando ele caminhava, o rei Saul começava a conversar com um dos seus oficiais, e ele dizia: quem é aquele moço? Quem é aquele moço? E aquele moço é filho de quem? Porque Davi apareceu do nada. Davi apareceu de quem nem esperava que ele ia aparecer, mas apareceu. E levei ele com a cabeça de Golias, sua mão, suas armaduras, arrastando, não a de Golias, mas não de Davi, mas a de Golias. E o rei começa a se preocupar com aquela situação. Quem é esse menino? Ele é filho de quem? Da onde ele veio? E quando a Bíblia diz que Davi se aproxima do rei Saul, o rei Saul fala: olha, eu queria te fazer uma pergunta. Quem é você? Eu sou Davi. Quem é seu pai? Eu sou Davi. Quem é seu pai? Meu pai é Jessé, o teu servo. Jessé era servo de Saul, servia ao rei. E a Bíblia diz que esse moço, ele começou a mostrar para o rei que ele era diferente. E o povo de Deus, ele é diferente, independente se você é grande ou se você é pequeno, se você sabe ou se você não sabe, se você é analfabeto ou se você tem um curso superior. Quando Deus quer trabalhar, ele trabalha nas coisas pequenas. Ele pega as coisas pequenas, levanta aquela coisa pequena do pó, da cinza, do entulho, daquilo que a sociedade não quer mais, daquilo que todo mundo despreza. Ele pega aquela pessoa, aquele pequenininho, e ele levanta no meio dos grandes. Foi assim que Deus fez com Davi. Ninguém esperava, mas Deus levanta aquele moço que era cuidador de ovelhas do seu pai, e aquele pequeno moço ele coloca em lugar de destaque.
Já pensou ser genro do rei? Moço? Que maravilha, hein? Já pensou quando era genro do rei? Isso não era para qualquer um. Para ser genro do rei, tinha que ter nome, tinha que ter destaque. E Saul olhou em Davi e viu que Davi tinha destaque, se destacava entre todos. E a Bíblia diz que quando eles vinham da guerra, milhares iam abraçar o rei Saul. Mas a Bíblia diz que dezenas de milhares, dezenas, muito mais, corriam até Davi, porque Davi era destaque. Davi tinha se destacado. E a Bíblia diz que começa a gerar um ciúme. Quando você é pequeno na casa do Senhor, que o Senhor começa a te usar, você começa a se destacar na casa do Senhor, começa a gerar um ciúme. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E esse ciúme, muitas vezes, irmãos, é uma praga que incomoda muita gente. Saul olha para Davi, oferece a sua filha para casar, mas o projeto do rei Saul, sabe qual era? Era matar Davi. Eu vou matar esse menino. Esse menino eu vou entregar ele na mão dos filisteus. É os filisteus que vão detonar ele. Mas essa palavra nos chama a atenção, que diz a palavra do Senhor, que quando Davi chega até Saul, Saul fala assim: olha, eu vou dar a minha filha em casamento para você, mas eu preciso que você elimina 100 filisteus, 100, uma centena, 100. Davi olha para Saul, o seu futuro sogro, e diz assim: tudo bem, eu vou para a peleja. A Bíblia diz que quando Davi volta, ele volta com a guerra ganha, e ele não eliminou 100, ele eliminou 200. O dobro do que Saul tinha determinado. E Saul começa a se incomodar. Quando você está se destacando na igreja, a própria igreja começa a se incomodar com você. Não aceita. Por que ele está lá, sabe por quê? Porque você foi pequeno na casa do Senhor. Quando ninguém olhava para você, Deus estava lá no céu olhando. Quando todo mundo dizia: você não vai vencer, Deus estava lá no céu dizendo: você vai vencer. Quando todo mundo falava assim: coitado de você, o Senhor dizia: coitado deles. Quando todo mundo olhava: quem está com você, Deus está dizendo: eu estou com ele, eu estou com ela. A obra de Deus é dessa maneira. E começa a trilhar uma guerra muito grande. Eu vou passar 5 minutos de novo, irmãos. Começa a travar uma guerra muito grande. E Davi tinha o ansejo na sua vida de acabar com Davi. Mas a Bíblia diz que esse menino, esse moço, esse guerreiro, esse escolhido de Deus. Você pode dizer: eu sou escolhido de Deus? Você pode dizer? Eu sou escolhido de Deus. Aleluia. Fala mais, irmão. Vamos ver. Ser escolhido de Deus. Mesmo quando todo mundo se levanta contra Davi, Deus sempre envia alguém. E a Bíblia diz que Saul tinha um filho, quer dizer, tinha vários filhos, mas tinha um que adquiriu uma amizade muito grande com Davi. Quem que é, irmãos, esse um? Jonatas. Jonatas começa a ter uma amizade com Davi muito grande. E eles fizeram um pacto, eles fizeram um acordo. Jonatas livrou Davi, e Davi prometeu a Jonatas: enquanto eu viver, eu vou abençoar a sua descendência. Enquanto eu viver, aonde tiver o sangue de Saul, será abençoado. Ele não sabia, mas Deus estava separando ele para reinar sobre Israel. Aleluia. A Bíblia diz que
Os dias foram passando. Quando Davi começou a ser perseguido, porque quando você é destacado, você é perseguido. Pode ter certeza. Davi, quando você é destacado, você é perseguido. Se você não quiser ser perseguido, simplesmente senta no banco e diz: eu não quero mais nada. Aí você não é perseguido, mano. Mas quando você é nascido e fala assim: eu vou fazer a obra de Deus, se prepara. Porque a Bíblia diz que os nossos inimigos não são os que estão lá fora. Os nossos inimigos são os de dentro de casa. Aleluia! É dessa maneira. E a Bíblia diz que levanta uma guerra muito grande. Os filisteus invadem Israel e começam a matar todo mundo. Chega até a casa onde estava um menino de apenas 5 anos de idade. 5 anos. Quantos anos o Gabriel tem? 8, menor do que o Gabriel, né? 5 anos. E o menino de 5 anos já começa a passar por um problema muito difícil. Por quê? A Bíblia diz que chega a notícia que os filisteus invadiram o povo de Israel e estava morto Saul, seu sogro, seu avô, e também Jonatas, o seu pai, estava morto. E a Bíblia diz que a empregada, a babá, pega aquela criança de 5 anos e sai correndo. No que sai correndo, ela tropeça, cai, e o menino machuca suas pernas e vem a ter uma paralisia. Começou uma sina na vida do menino de apenas 5 anos. Os anos foram passando, os dias foram passando, os meses foram passando. E a Bíblia diz que de repente chega Davi naquele lugar. E quando Davi chega, tinha lá um servo de Saul chamado Ziba. E Davi começa a olhar para aquela situação, para aquela casa, para aquele palácio. E Deus faz com que Davi lembre de uma promessa que ele fez para Jonas, que enquanto ele vivesse na terra e que ele fosse rei, ele ia abençoar quem tinha sangue de Jonas e Saul. E ele faz uma pergunta. A Bíblia não menciona, mas o pensamento meu. Davi dizendo assim: olha, faz tempo que eu não venho para essa região, esse palácio, essa casa enorme. E eu queria saber se existe, né? Porque os filisteus provavelmente acabou com todo mundo. Mas eu queria saber se existe ainda alguém da descendência de Saul, da descendência de Jonas. E de repente esse servo, ele diz assim: olha, tem um. Tem um? Tem, mas. E onde ele está? Ele está numa casa cedida, vivendo do nada. Aleluia! Ele trabalha não porque ele é aleijado. Como? Quando foram correr com ele caiu e quebrou as suas pernas, está aleijado, ele é paralítico. Mas vamos deixar ele lá, porque ele não tem importância nenhuma para a sociedade. Quem sabe alguém já disse isso para você? Você não tem importância nenhuma dentro da igreja, você não tem importância nenhuma na sociedade, você não tem importância nenhuma, o seu negócio é esquentar banco, seu negócio nem na igreja é estar, porque lá o povo vai cantar, vai sapatear, vai glorificar a Deus. E você, o que você vai fazer? Quem sabe ninguém está olhando para você, mas o rei está olhando para você. Olharam, pastor José? Esse servo começa a conversar com Davi, mas ele não se preocupa não, rei. Nós estamos aqui. Nós comandamos o palácio. Esse servo começa a crescer e dizer assim: olha, eu tenho 15 filhos, né? Perdeu casa, porque nós somos 16. 15 filhos. Só 15 filhos não. Além de 15 filhos, eu ainda tenho 20 empregados, 20 servos. Nós somos em 30
que você é isso que você está sentindo. Esse menino era desse tipo. Mas o que aconteceu? O rei Davi diz: mas onde está esse menino? Ele está numa casa cedida, emprestada, está lá vivendo de favor. Alguém está mandando comida para ele, dando alimento para ele, porque afinal de contas ele é neto do rei Saul. Mas o Senhor não quer que você seja neto do rei Saul, não. Deus quer que você seja filho do rei. Deus quer que você seja casa do rei. Davi olha para aquela situação e diz assim: pera aí, mas tem, quem é filho de Jonathan? É o único que sobreviveu, é o único restante que tem esse menino, e é aleijado. Davi olha para o pastor José e diz assim: vai buscar ele. Glória a Deus. Já deixou ele? Da onde o Senhor te tirou? Da onde? Hoje eu vou testemunho do irmão Zé Carlos. Da onde Deus te tirou? Quem era você? Quem era o pastor Pérez? Quem era eu? Drogado? Embriagado? Não, porque eu bebia. Bebia que parece que o pilita estava mesmo cunhado, igual vamos falando nas costas, que o negócio era tremendo. E tem coisa na nossa vida que é só Deus para nos livrar. Não tinha importância nenhuma, mas de lá de cima Deus estava olhando e disse: Deus te quer, é você mesmo. Mas Senhor, quantas vezes nós olhamos, por que não seja fulano, por que não seja ciclano? Eu não sei nada, mas o Senhor está dizendo: é você mesmo que eu quero. A coisa mais importante na nossa vida, família, é quando Deus nos chama para a sua obra. E você diz assim: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer. Ô irmã, é isso que Deus quer. Deus quer quem não sabe nada. Deus quer aquele que não tem estrutura nenhuma. Porque Deus quer que você seja dependente dele. A Bíblia diz que de repente aquele moço, aquele menino está lá. Está lá. Eu acredito que a Bíblia não menciona, mas eu acredito que ele estava sozinho. Que o rei estava lá naquele lugar, do reinado, e aquele menino estava sozinho, todo mundo deixou ele lá. E de repente chega alguém e diz assim: o rei mandou te chamar. Sabe quem foi lá buscar ele? Quem foi buscar ele? Ziba. Um homem que tinha 15 filhos e 20 empregados. Um homem que estava no lugar aonde esse menino deveria estar. Deus está dizendo nesta noite, irmãos, que aquele que zombou de você é o que vai trazer a bênção para a sua vida. Aquele que diz que você não sabe é o que vai dizer: Deus vai usar ele. Deus vai usar ele e vai chegar até você e dizer assim: olha, Deus manda te dizer que a bênção é tua. É tua, a casa é tua, a obra de Deus, Ele está entregando nas tuas mãos fácil. Eu começo a imaginar, louvado seja Deus, eu começo a imaginar o que Deus estava fazendo na vida daquele menino. Permita eu tirar o balcão, o negócio está esquentando. Aleluia, Jesus. Eu começo a imaginar, irmãos, aquele menino olhando para aquele moço que estava no lugar dele, que ele deveria estar lá, e dizer: mas você que veio me avisar, você que veio me buscar, é eu mesmo. Mas você me jogou nessa situação, olha, eu estou morando, por favor. Mas o rei mandou te chamar, e a palavra do rei, aleluia, ela não volta atrás. Aquele menino aleijado foi pego de surpresa, e a Bíblia diz que ele sentou à mesa com o rei. O rei olha para aquele menino, para aquele moço, para aquele homem já formado, e diz assim: olha, aqui é o teu lugar, aqui é a tua casa, tudo que tem é teu. O Senhor
pediu para você essa bênção. O inimigo tentou tirar tudo que era teu, mas agora esse mesmo inimigo que tomou o que é teu vai te servir. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que todos que foram contra esse menino, que jogaram aquele menino onde ele estava, o Senhor pegou todo mundo e falou: agora vocês vão servir ele, porque ele é filho do meu amigo Jonathan. Aleluia! Não se espanta o que o diabo está tirando de você. Não se preocupa com a vergonha que muitas vezes você passa. Mas uma coisa eu te peço: confie em Deus. Confie em Deus. Confia no Senhor. A bênção é tua. Ainda que todo mundo tira, mas o Senhor lá na frente vai fazer aquele reboliço, vai fazer que volte tudo e te abençoa a sua vida. É o que a palavra do Senhor diz. Por isso confie no Senhor. Se o rei que colocou nessa posição se posiciona, e o nome de Jesus será amém, irmãos? Amém? Aplausos, aplausos. Aplausos.